Vamos, atenção, falar do professor Luiz Felipe Scolari no Cruzeiro. Vamos abrir a tela aqui com o nosso José Carlos Brunoro. Então, gostei do blusão, hein? Esse blusão é bonito. Esse é bonito. É sinal que tá frio em Belo Horizonte. Tem história, hein? Tem história. Tem história para contar. Brunoro, agradeço a sua gentileza em nos atender nesse domingo. Estou aqui no estúdio da Jovem Pan com o Mauro Betting, que você já ouviu falar. E eu queria... Um pouquinho. E eu queria dizer que, de cara, quando se começou a falar sobre a possibilidade, um convite do Cruzeiro para o professor Luiz Felipe Scolari, pouca gente acreditou nessa viabilidade. Eu mesmo brinquei no Twitter dizendo o seguinte: olha, sinônimo, atenção, sem noção, sinônimo de sem noção. Oferecer uma equipe que está praticamente na lanterna da Série B, numa situação dramática que foi levada por ex-dirigentes, uma situação terrível, né? Apunhalando a história do Cruzeiro, que vai completar 100 anos em janeiro próximo agora. Enfim, oferecer esse tipo de trabalho por Luiz Felipe Scolari é um exemplo de sem noção. Aí, passada, pumba! Luiz Felipe Scolari no Cruzeiro, aparece lá o presidente, você na foto, eu coloquei a foto, agora você já viu aí, positivo. Eu falei, pirei. Aí mandei uma mensagem pro Brunoro: Brunoro, me perdoe a ignorância, você tá no Cruzeiro? Aí ele falou: faz 10 dias, acho que foi a resposta do Brunoro, faz 10 dias estou no Cruzeiro. Eu falei: entendi, alguém teve um poder de convencimento, que eu vou dizer uma coisa para você. Depois de tudo que eu falei aqui, Brunoro, explique, por favor. Um abração para você. Bom, tô aqui já, trabalho na Toca 2, né? E do domingão aqui trabalhando um pouquinho, mas é gostoso, né, voltar para um clube desse porte. Na realidade, sim, nós tivemos um primeiro momento, uma negativa do Luiz. Nós tivemos um call com ele, o presidente, o David, que é o diretor de futebol, só colocando a minha posição, tá? Eu sou diretor de planejamento do futebol, né? Eles me contrataram para reorganizar. Hoje faz exatamente 12 dias, 13 dias. E aí nós fizemos um call com o Felipe, com o Machado, que é o empresário dele. O presidente explicou a situação do Cruzeiro, ele teve um monte de informações, e depois ele falou: daqui meia hora eu respondo. Ele respondeu não, né? Eu falei: putz, como é que nós vamos fazer, né? Eu conversei muito com o presidente, com o David, que talvez para o Felipe a gente conseguisse algo inédito no futebol brasileiro e que com garantias que ele pudesse executar. Eu falei: presidente, se nós falarmos de um projeto de 3 anos, o seu mandato, para um técnico trabalhar, mesmo que ele não fique na Série B, que ele não fique na Série A esse ano, a gente programar um Cruzeiro forte para 2022. E só pode ser uma pessoa do porte do Felipe, um cara acostumado a desafios, um cara que tem uma bagagem por trás enorme. Eu falei: vou tentar de novo, porque normalmente na minha vida o não para mim é sim, tá? Eu tento ir pro sim até a última instância. Aí voltei a falar com o Machado, o empresário dele: Machado, deixa eu falar, vou falar com ele, é um negócio diferente, parará, ficamos nessa história. E eles compraram a ideia principalmente dos 3 anos, né? E o Felipe ter algumas garantias durante esses 3 anos. Não era nem o processo financeiro, era o processo do trabalho. E todos nós, eu também, o Felipe, o David, o presidente Sérgio, nós queremos realmente um Cruzeiro construído de forma diferente, para chegar em 2022, o Cruzeiro que é o Cruzeiro, né? O Cruzeiro não pode mais viver do passado, ele tem que viver do presente para se tornar um novo Cruzeiro em 2022. E aí começamos a tratativa de novo. Eu consegui fazer uma reunião de novo com o Luiz Felipe, só que aí eu falei: tem que ser presencial, tem que olhar olho no olho todas as pessoas, tem que convencer ele que ele está entrando numa situação difícil,
mas que a gente consegue reverter com a experiência dele, o David e o presidente todo, nós conseguimos reverter esse processo do Cruzeiro. E aí foi realmente esse mote, o mote de um trabalho de 3 anos, onde o Filipão vai ser um cara fundamental nesse processo, preparar novos treinadores, a gente vai fazer o trabalho de interseção da base com o profissional, isso aí eu estou comandando um pouco. Então, deu tudo certo, cara, deu tudo certo. Eu não esperava, rapaz, assim, que eu conseguisse de novo fazer a reunião, mas aí eu falei que tinha que ser olho no olho todo mundo, e o Felipe, com essa história de olho no olho, é fundamental, vocês conhecem o Felipe, e felizmente deu tudo certo, e aquilo que ninguém acreditava virou realidade. Não foi só você, não, viu? Até porque muita gente também não acreditava que eu conseguisse a segunda reunião. Entendi. O Mauro Betting vai fazer uma pergunta para você e eu queria só encaixar mais uma. Você falou garantias. Óbvio, um profissional importante como o Luiz Felipe Scolari pediu algumas garantias, perguntou sobre garantias. É correta a informação que ele receberá de uma empresa privada? E essa informação é correta? Não, ele vai receber do Cruzeiro. A garantia que ele quer não é salário. A garantia que ele quer é os 3 anos de trabalho. Não é o salário. Entendeu? A única coisa que nós, sendo franco com vocês, como eu sempre fui, foi uma multa rescisória muito alta, entendeu? Para que não haja parada nesse meio tempo. Mas não vai ser necessário porque eu, principalmente, o presidente, o David, nós temos essa mentalidade, o Sérgio tem essa mentalidade, que é o presidente, de fazer alguma coisa nova, né? E a única coisa que pode apagar esse passado negro do Cruzeiro é uma coisa nova, melhorada. E uma coisa nova, importante, seria não demitir um treinador nesse período de contrato. 3 anos. Você sabe que eu adoro isso, né? Então, se eu puder ter essa oportunidade, todos os caminhos que eu trabalhei, na maioria das vezes eu mantive pelo menos 2 anos o treinador, e aqui eu vou abrir um parênteses, eu faço aqui e tenho, vamos dizer assim, moral para falar isso. Eu acho que os diretores executivos atuais falham nesse sentido. Eles são iguais aos dirigentes normais, eles se escondem atrás das demissões muito rápidas. Perfeito. Então, a demissão de um treinador passa também por um processo preventivo para que não aconteça. Tá? E, nesse ponto, eu sou um pouco crítico aos meninos novos aí, diretores executivos. Brunoro, eu fico imaginando, naquela reunião, eu vi lá, vocês ficaram conversando muito, né? Então, saiu a conversa assim, o seguinte, além de tudo isso que você falou, o Filipão será uma atração no banco de reservas. Imagine ele chegando, por exemplo, vou dar um exemplo, com todo respeito, em Nogueirópolis, por exemplo, Série B. Filipão chega com o Cruzeiro lá. É uma atração, guardadas as devidas proporções. Eu vou falar com o maior respeito de outro personagem histórico aqui, são momentos diferentes, mas você vai compreender o que eu quero dizer. Toda comparação, dizem, é odiosa ou inoportuna, mas não é o caso. Quando a Portuguesa contratou o Zagallo, a Portuguesa contratou o Zagallo, no dia seguinte estava lotado o Canindé, Brunoro. Você entendeu? Quer dizer, não é brincadeira que eu estou falando. Então, esses olhos aqui viram. Então, quer dizer, no caso do Filipão, a mesma coisa. Para a Série B, é uma grife que não tem tamanho. Se vai dar certo, a gente quer que o Cruzeiro seja forte e vote. Você sabe tudo isso, que é a torcida de quem gosta do futebol. Mas, além de tudo, nessa conversa que vocês tiveram, alguém deve ter no sofazão lá dito o seguinte: gente, imagina ele chegando lá em Brunorópolis. Quer dizer, é assim? É assim. Nós temos aí 2 pontos positivos, um ponto positivo e um ponto negativo. Aliás, 2 pontos negativos e um positivo. A vinda do Filipão é extraordinária em todos os sentidos. Mas nós temos um ponto negativo. Esse ano não tem torcida, cara. Todos os times que caíram para a Série B tiveram um aumento de público considerável para ajudar o time, não tiveram nem isso. Imagina o Filipão. Verdade. Né? Ia ser extraordinário. E o terceiro ponto negativo, o segundo ponto negativo que eu coloquei, é que, além de todo mundo querer ganhar do Cruzeiro, vai querer ganhar do Cruzeiro ainda mais com o Filipão. Ganhar do Filipão, claro. Verdade. Entendeu?
Então, nós temos que estar muito preparados para isso. Isso eu já acho uma construção. O jogador que jogar no Cruzeiro tem que ser fera, cara. Tem que saber suportar essas coisas. Então, tudo isso eu acho ótimo. Bruno, a última pergunta. Olhando para a câmera. A hora da verdade. É verdade que a dona Olga não aguentava mais o Filipão em casa? Falou, vai pro Cruzeiro! Rapaz, é uma pergunta que será desvendada rapidamente, mas posso dizer o seguinte, nas conversas, porque assim, teve 2 momentos críticos na conversa, né? Aquela que faltava para aceitar, né? Puxa, ele vai falar sim ou não, né? Aquele desespero. E se ele aceitasse o que ele queria, né? De repente ele ia falar, não, eu quero a dona Olga de volta comigo, né? Eu não sei a repercussão disso, né? Mas assim, nas conversas que ele falou, que ele estava em Gramado, né? E de 100 palavras que ele falava a dona Olga. Quer dizer o seguinte, a dona Olga continua mandando na cavalaria. Resposta certa. Precisa resposta. É a grande comandante. Por isso que é a família escolar. Isso aí. Meu caro, entendeu? Meu caro José Carlos Brunoro, um grande abraço para você. Obrigado. Deixa eu só completar outra coisa, tá? Que apareceu uma garrafa de uísque vazia. É verdade. Do lado da foto. Então, gente, eu participei das 2 coisas, da contratação e da garrafa, vamos deixar claro. Melhor resposta aí. Brunoro, um grande abraço, tomara que tenha sucesso o seu trabalho, da diretoria que tenta reerguer o Cruzeiro, do professor Luiz Felipe Scolari. A gente sempre respeitou a história dele, aquilo que ele fez, aquilo que ele construiu, a seriedade dele no futebol, os títulos conquistados, a independência dele. Um grande abraço, muito obrigado e obrigado por nos atender. Obrigado, viu? Eu queria só deixar aqui um parêntese. A gente tem um jovem trabalhando como diretor agora, que é o David, fazendo um trabalho muito legal. Estou podendo colaborar com ele, né? E o presidente tem 38 anos. Ele podia pegar essas encrencas mais tarde, né? Mas ele é um cara excepcional, um cara muito legal e está muito ousado, porque precisa ser muito ousado para esse momento. Então, foi uma das coisas também muito motivantes para a gente trabalhar no clube. Eu agradeço a oportunidade, super saudade de vocês aí, e estou à disposição, tá bom? Abração, Brunoro. Obrigado pela gentileza. E com o Brunoro, com o José Carlos Brunoro, nós desvendamos alguns segredinhos da surpreendente Dona Olga, surpreendente contratação. E da garrafa secada. Garrafa, falamos da garrafa. Falamos da dona Olga, se não fosse a dona Olga... se beber, não dirija, nem o clube, nem o banco. Falamos de tudo isso e, muito importante, não é tanto o salário, claro que é importante pelo peso do professor Luiz Felipe Scolari, mas é a multa contratual, que é uma tempo de contrato. É uma segurança que ele quer para poder trabalhar, meter o dedo mesmo nos próximos 3 anos para tentar reerguer o Cruzeiro.